A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idequel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento, e logo ocorrerão todos os acontecimentos ali preditos. Esta é a orientação do Senhor quanto aos últimos dias. E este texto é complementado pelo livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 14. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Bom, nos últimos dias o Senhor nos orienta a estudarmos o livro de Daniel e Apocalipse, especialmente o capítulo 11, na parte final, visto que esta parte final está agora quase atingindo o seu cumprimento máximo. Se eu entendo que o capítulo 11 de Daniel, do verso 40, desde 1798, até o verso 45, o fechamento da porta da graça, pois no capítulo 12, verso 1, Miguel se levanta, eu entendo que esses versículos 40 a 45 cobrem todos os eventos que vão ter lugar agora nos últimos dias. Desde 1798, como diz Ellen White, o tempo do fim, grande conflito 356, até o armar as tendas palacianas entre o mar grande e o monte santo e glorioso, ou seja, entre o povo de Deus e as grandes multidões, vai existir um decreto dominical impedindo as pessoas de acessarem a verdadeira adoração. Mas, se referindo ao rei do norte, diz que chegará o seu fim e não haverá quem o socorra, ou seja, as pragas vão assolar esse poder. Então hoje eu convido vocês a juntos avaliarmos estes preciosos versículos de Daniel, do capítulo 11, 40 até o 45. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. Então, queridos amigos, hoje nós vamos esquadrinhar Daniel 11, 40 a 45. O verso 40 começa dizendo: e no fim do tempo, o grande conflito 356 diz que o fim do tempo mencionado aqui em Daniel 11, 40, ou outros lugares onde aparece aqui no capítulo 11 e no capítulo 12, tempo do fim, fim do tempo, teve seu cumprimento no ano de 1798, com a prisão do Papa na Revolução Francesa, quando Napoleão pediu que fosse separada Igreja e Estado. Então, justamente aqui nós estamos em 1798. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Com ele quem? E o rei do norte se levantará contra ele, o rei do sul. Então, o rei do sul, que estava sumido desde o versículo 29, reapareceu no versículo 40. Vale lembrar que no versículo 31 temos a transferência da aliança, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, eu devo entender que este poder aqui, o rei do sul, segue avante tendo a sua mesma essência, ou seja, tendo em sua base o ateísmo. Mas agora, naturalmente, não é uma coisa local somente no Egito, como foi no passado. Agora seria um ateísmo que está estendendo-se por todo o mundo. E nós sabemos que, especialmente, logo após 1798, uma das formas mais agressivas de ateísmo foi o comunismo. Que nós vamos ver que em 1979 teve também uma ferida bastante forte quando João Paulo II fez Varsóvia, capital da Polônia, estremecer com sua visita e deu um basta por ali no comunismo.
Mas e no fim do tempo, 1798, o rei do sul lutará com ele o rei do norte. E o rei do norte se levantará contra ele, contra o sul, com carros e com os cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Interessante que o rei do sul apareceu aqui no versículo 29, depois disso desapareceu, porque quem estava então em supremacia era o rei do norte, o papado. Ele apareceu novamente no verso 40, tentando novamente reagir, mas o papado novamente dá um golpe no rei do sul, e no verso 40 o rei do sul desaparece, aqui na profecia do capítulo 11 de Daniel. Vão ter menções indiretas no versículo 42 e 43, mas não esse poder ressurgindo como um poder forte, mas na verdade é um poder que vai estar tomando um golpe nas suas bases, que seria Egito ou ateísmo. E nós sabemos que a própria irmã White fala que o espírito do Egito se manifestou na Revolução Francesa. Vocês podem ler aquele capítulo do Grande Conflito que fala sobre a Revolução Francesa. A página 265 em diante do Grande Conflito vai falar que a forma ateísta que existia no Egito se revelou na Revolução Francesa. Ok, o verso 40. No verso 40 nós temos o ressurgimento político do rei do norte. Nós sabemos que ele sofreu um golpe em 1798, e no fim do tempo o rei do sul lutará com ele. Então, de fato, o rei do sul em 1798, até certo ponto, teve êxito, porque em resultado a Revolução Francesa, que também teve o seu fundamento no ateísmo, o papado de fato recebeu um golpe, mas o rei do norte se levantará contra ele. E isso, de maneira mais acentuada, justamente aconteceu em 1979, quando João Paulo II, no seu segundo ano de mandato, foi a Varsóvia, na sua cidade de origem, e acabou exercendo uma tão poderosa e esmagadora influência, ou seja, ele se levantou contra o comunismo, que tinha fortes traços, né? O fundamento também era o ateísmo, e conseguiu dar um basta no comunismo desde então. Ok, então quando nós olhamos que e ele se levantará contra o rei do sul, justamente nós estamos aqui nesse período da profecia, quando o comunismo sofreu um golpe por ação do Papa João Paulo II. Versículo 41, agora o versículo 41 ele é como se fosse um parêntese, porque o verso 40 diz, e entrará, a parte final, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Verso 42, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Se eu omitir o versículo 41, nem vai fazer tanta importância na leitura, mas o fato é que o verso 41 é fundamental aqui no escopo dos últimos versos. Por quê? Porque nós vamos ver que aqui o papado, para estabelecer um decreto dominical, precisa ressurgir plenamente em 3 aspectos. No aspecto político, verso 40, no aspecto religioso, verso 41, e no aspecto econômico, 42 e 43. Para aí, então, atuar num 4º aspecto, que seria o aspecto civil, que é o verso 45, ele armando tendas de palácio. Então, se for para ser mais didático, poderíamos dizer que ele precisa ressurgir em 4 etapas. 40, politicamente. 41, religiosamente. 42 e 43, economicamente. E 45, ele teria que ressurgir civicamente também. Então, são os 4 pontos que o papado precisa ter predominância para se estabelecer um decreto dominical. São importantes esses 4 pontos. Então, no verso 41, nós temos o ressurgimento religioso do papado. O texto diz, e entrará, quem entrará? O papado, ou o rei do norte, na terra gloriosa. Agora eu gostaria de me deter aqui nesse ponto. Terra gloriosa. Por que é importante entendermos o que seria a terra gloriosa aqui? Existem algumas visões. Dentro da Igreja Adventista, pelo menos 2 são predominantes.
A primeira, existe uma ala que acredita que a terra gloriosa refere-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, o papado teria influência na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a segunda ala acredita que a terra gloriosa aqui é uma referência aos Estados Unidos da América, que o papado também exerceria influência nesta nação para que, a partir dela, seja dado então um decreto dominical. Contudo, se submetermos esses dois pensamentos ao escrutínio bíblico, qual dos dois suportaria o teste bíblico? Bom, o texto diz que o papado invadiria a terra gloriosa. A primeira pergunta é a seguinte: quem é a terra gloriosa nas Escrituras Sagradas no contexto de Daniel 11? Veja bem, alguém pode chegar e falar assim: eu posso colocar 2 litros de água no tanque de combustível do carro? Naturalmente o motorista ou o dono do carro vai dizer não, porque o carro não foi feito para andar com água. A engenharia do carro não admite essa possibilidade. O mesmo acontece com a interpretação bíblica. Eu não posso seguir numa toada de pensamento e, quando eu imagino ou penso que poderia ser assim, eu mudo drasticamente a visão da profecia, porque eu acredito que assim fica melhor. Não. Eu preciso respeitar os parâmetros estabelecidos pela própria profecia. Então, quando eu olho aqui no contexto de Daniel 11, no capítulo 11, naturalmente no verso 16 diz: o que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, se referindo ao sul, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Justamente aqui nesse versículo 16, está se referindo a batalhas que existiam entre o sul e o norte, e quando diz terra gloriosa aqui, é uma referência à Palestina. Numa destas batalhas em que Pompeu até estava envolvido, os judeus sofreram muito por estarem no meio dessas pelejas. Então, aqui no capítulo 11, 16, a terra gloriosa é uma indicação de Jerusalém literal. Jerusalém literal. O termo terra gloriosa vai aparecer em outros lugares, aqui em Daniel, ou pelo menos em mais um lugar de maneira mais clara, porém com uma palavra diferente. Daniel 8, verso 9 diz: e de um deles, dos ventos, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Esse chifre pequeno que surgiu aqui é Roma imperial. Daqui a pouco ele vai passar para a segunda fase, que seria Roma papal, mas nessa primeira fase é Roma imperial. E nós sabemos que Roma imperial atuou muito hostilmente contra Jerusalém. Então a terra formosa aqui é outra palavra para terra gloriosa. Se vocês forem a Zacarias também comigo, vamos ver uma evidência a mais. Zacarias capítulo 7. Zacarias capítulo 7, verso 14. Assim os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Essa terra desejada aqui, Jerusalém. Aqui justamente se referindo ao ataque que Nabucodonosor fez contra Jerusalém em 605, 597 e 586. Então, no contexto de Daniel, nós vamos identificar que terra gloriosa era uma referência aos judeus literais, ao povo de Deus literal, a Jerusalém literal. E nós sabemos que houve uma transferência da aliança também nos meandros do povo judeu. Olhem aí Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículo 28. Porque não é judeu o que é no exterior, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior,
e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí Gálatas, Romanos 11, Romanos 9, vão lançar várias ideias de que hoje, ou a partir do ano 34, não existe mais um povo de Deus localizado em Jerusalém, Palestina, mas agora seria mundial, seria uma coisa global. Então, quando nós olhamos aqui, entrará na terra gloriosa, nós já estamos para além de 1798, e 1798 está para além do ano 34 depois de Cristo. Então, naturalmente, eu não posso encarar a terra gloriosa como uma nação ou um povo local, restrito. É necessário que seja global. Então, quando diz entrará na terra gloriosa, eu devo me questionar, quem era a terra gloriosa no tipo? E aí nós sabemos que a terra gloriosa no tipo era o povo de Deus. E agora, quem seria a terra gloriosa no antítipo? Será que seria os Estados Unidos da América? Ou como Smith às vezes falava, será que é a Turquia sendo invadida pelos turcos? Eu creio que este pensamento não suporta a prova bíblica. A transposição de aliança não altera a essência do tipo. Não altera a essência do tipo. Se no tipo ou no aspecto literal a terra gloriosa era o povo de Deus, naturalmente, quando eu vou fazer a transposição desse símbolo para o espiritual global, também tem que ser o povo de Deus. Assim como no passado o ateísmo representava o rei do sul, não tem como eu dizer que na transposição do símbolo para hoje, agora é a democracia. Não, o fundamento precisa continuar, a essência precisa continuar. Então, naturalmente, o rei do sul sempre vai continuar com uma roupagem ateísta, ainda que seja revelada com outro poder. Então, e entrará na terra gloriosa, não tem para onde fugir. Por mais que seja algo triste, entrar na terra gloriosa é equivalente o papado ter influência dentro do povo de Deus hoje. Olha o que o irmão White fala no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 409. Diz assim: muitos se levantarão em nossos púlpitos, ou seja, dentro da nossa igreja, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Então, esse texto está me dizendo que nos últimos dias, dentro dos nossos próprios segmentos, dentro da nossa própria igreja, muitos se levantariam tendo a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. Isso dentro das nossas fileiras. Então, meus irmãos, esta influência não vai ser exercida senão dentro do nosso próprio povo. E eu quero ler um outro texto que está no livro Spalding Megan, é um livro da irmã White, que o IAG está para publicar. Eu tenho aqui um exemplar que foi feito só para a nível de teste, mas a paginação vai ser a que vai ser no publicado. Na página 9 e 10, diz assim, e está no contexto de fechamento da porta da graça, está no contexto dos últimos dias, ó. Vi que a besta de 2 chifres tinha uma boca de dragão e o seu poder estava sobre sua cabeça. E o decreto sairia da sua boca, ou seja, dos Estados Unidos. Então vi a mãe das meretrizes, vi que a mãe não eram as suas filhas, mas separadas e distinta delas. Ela teve o seu tempo e este é passado. E suas filhas, aceitas protestantes, seriam as próximas a subir ao palco e agir com a mesma mente da mãe, quando esta perseguiu os santos. Vi que a mãe tem declinado em poder e as filhas têm crescido, e em breve irão exercer o poder outrora exercido pela mãe. Ou seja, o protestantismo apostatado, fazendo uma imagem à besta, Apocalipse 13. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o trecho que eu vou ler. Justamente falando sobre a tocha da falsa profecia em nosso meio.
vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhantes ajuda nos denunciarão aos católicos para obter a sua influência contra a verdade. Naturalmente, quando ela escreve que adventistas nominais são adventistas não sabatistas dos dias de Ellen White. Mas como ela coloca todos esses trechos que eu estou lendo para o futuro, inclusive no primeiro parágrafo da página 10, vai falar sobre as pragas. Então, com certeza, a aplicação disso é forte para os nossos dias. Depois vocês podem adquirir esse livro e checarem por si próprios. Mas aqui diz, vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhante a Judas, nos denunciarão aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Ok, adventistas nominais. Quem seriam os adventistas nominais hoje? A aplicação mais cabível, não estou interpretando ou afirmando que o texto diz isso, mas na minha visão, a aplicação mais cabível seria justamente para aqueles adventistas hoje que não têm vivido à altura da verdade. Ou seja, professam crer numa verdade, mas por elas não são libertos. Os santos, nessas alturas, serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos, mas as igrejas e os adventistas nominais que conhecem nossa fé e costumes nos odiarão, irão os trair e os entregarão aos católicos como os que desprezam as instituições do povo, ou seja, guardam o sábado e negligenciam o domingo. Então, de que maneira o Rei do Norte tem entrado na Terra Gloriosa? De muitas maneiras. Hoje, existem muitas ideias de doutrinas católicas que permeiam o nosso meio. Por exemplo, quando eu digo que uma criança já nasce pecadora, isso é pecado original. Isso é pecado original. Esta foi uma doutrina de Agostinho, um bispo católico. E hoje isso é comumente falado. Agora mesmo, nesse mês de novembro de 2020, um grupo de 8 irmãos em Paraupebas, Pará, foram excluídos por aspectos doutrinários, e um deles é que eles não aceitaram a visão do que é pecado imposta a eles, de que uma criança já nasce pecadora. Mas a Bíblia enfaticamente declara que o pecado é uma escolha, e o pecado é transgressão da lei. Uma criança não tem ainda essa capacidade de escolha para transgredir a lei. Quando eu digo que eu vou continuar pecando até a volta de Cristo, isso é predestinação, doutrina calvinista. Por que que Deus vai salvar adventistas que pecam até o fechamento da porta da graça e não vai salvar, então, os que estão fora, que pecam da mesma maneira? Ou seja, quer dizer que existe uma predestinação adventista? Quer dizer que os pecados dos adventistas vão ser perdoados quando Jesus volta e todo adventista vai ser limpo do pecado, mas os que estão fora não terão a mesma sorte? Então, para que eu sair dela, povo meu, o alto clamor? Se eles vão estar pecando dentro do povo de Deus ou fora, que diferença vai fazer? Nenhuma. Então existem muitas doutrinas de Babilônia entrando no nosso meio. E hoje elas não estão entrando sorrateiramente mais. É como um rio a inundar. O nosso sistema educacional, por exemplo, está falido, totalmente falido. A maneira com que os nossos líderes têm conduzido a obra tem sido com a mão do papismo. Se eu não concordo com a ideologia que um líder apresenta, eu vou ser removido, eu vou ser excluído. Hoje, se você fala em vegetarianismo ou vida no campo, você já é taxado como dissidente extremista. Ou seja, está levando a religião a extremos, fazendo com que muitos, em contraste a isso, reboquem a parede com uma argamassa não misturada, como está registrado em Ezequiel. Então, infelizmente, muitas das doutrinas católicas têm entrado no nosso meio. E desta maneira, o papado tem entrado na Terra Gloriosa. Ou seja, o papado tem entrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero ler para vocês o fragmento de um texto do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Está da página 472 a 475, que diz assim: ao aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias,
faz Satanás ardoroso a consulta com os seus anjos quanto ao plano de maior êxito, no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir, pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis enganos em mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige, portanto, sua atenção para que lancem ciladas, especialmente para aqueles que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Diz o grande enganador: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado revela também a missão de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Agora eu vou dar um salto para a parte final dos textos, que diz assim: levá-los-emos, se referindo agora à igreja adventista, levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram. Ou seja, vamos rebaixar a norma. E que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Irmãos, isso aqui foi uma reunião. A irmã White teve a oportunidade dada por Deus de ouvir e registrar uma reunião que Satanás teve com os anjos caídos. E aqui é Satanás falando para os seus anjos, ou seja, fazendo um planejamento, um esboço de como eles iriam invadir a Terra Gloriosa. E aqui, está resumido. Vamos levá-los a crer que as exigências de Deus não são tão estritas, e quanto mais eles se parecerem com o mundo, mais acesso eles vão ter aos mundanos. Isso tem acontecido hoje. Hoje um adventista não é diferenciado mais de um mundano. Até cerveja sem álcool o pessoal está bebendo. Continuando, assim se separarão de Cristo, tá vendo? Quando eu rebaixo a norma para alcançar os que estão fora dela, assim serão separados de Cristo. Então não terão forças para resistir o nosso poder, e dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Que coisa triste! Então leve a abaixar a norma, leve-os a crer que Deus não é tão estrito hoje, que não é tão necessário a observância estrita dos mandamentos, leve-os a crer que é melhor eles se associarem e descerem até o nível dos mundanos, e aí o que vai ser o resultado? Separação de Cristo. Continuando, enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos esforços, Satanás falando com os anjos, devem os nossos esforços contra os observadores dos mandamentos de Deus ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. A terra gloriosa foi invadida, especialmente em suas reuniões. Isso foi a irmã White ouvindo. Especialmente em suas reuniões, Satanás e seus anjos deveriam estar. Nossa causa muito sofrerá, e devemos exercer com grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por elas sejam impressionados. Esse último trecho está na página 75. Em outras palavras, a terra gloriosa sendo invadida pelo papado. Irmãos, crer que a terra gloriosa aqui seria os Estados Unidos nos coloca numa zona muito segura, muito confortável. A igreja adventista é, de fato, a igreja remanescente, é, de fato, a igreja de Deus na terra. Ao eu pronunciar as palavras que eu pronunciei, eu não estou dizendo com isso que ela não seja a igreja de Deus. Agora, pelo fato de ser a igreja de Deus, é que eu preciso tirar o tapa-olho terrível que tem assolado a maioria, para eu ver o que está acontecendo. Por quê? Porque nós não temos zelo pela menina dos olhos de Deus? Temos. Então como eu vou ajudar se eu tenho um tapa-olho, o papado está invadindo, a igreja está afundando espiritualmente e eu com um tapa-olho? Não, é hora de remover as escamas e junto lutarmos para que essa igreja consiga ir até o final.
para que este barco alcance o seu objetivo. Mas do jeito que tem acontecido, se você procura um líder, você é taxado. Por exemplo, esse pastor que eu não me recordo o nome dele, agora, nesse mês de novembro de 2020, lançou um livro falando sobre algumas necessidades de mudança, reformas na liderança, mudanças de ideologia. Com menos de um mês o homem foi removido. Então, nós estamos falando de uma igreja que sim é a igreja de Deus, mas que está atuando como se não fosse a igreja de Deus. Ou seja, templo do Senhor, templo do Senhor. Essa igreja pode fazer o que for, que não vai vir destruição. Ó, irmãos, não se iludam. Se nós, que fazemos parte dessa igreja, não lutarmos para ser o remanescente, a única coisa que segurou Israel para que não fosse Sodoma e Gomorra, para que não se tornasse Babilônia, foi o remanescente. Lá nos dias passados, senão teria sido como a Babilônia. A igreja adventista hoje não é Babilônia por causa do remanescente. Então nós precisamos despertar do sono e tentar fazer frente a esta onda terrivelmente gigantesca que o papado está lançando contra essa igreja. É assim que ele tem invadido a terra gloriosa. E se nós não despertarmos do sono, poderá ser tarde demais. Poderá ser tarde demais. Ellen White tem um texto que diz assim, que temos o risco de chegar a ser irmã de Babilônia, nem filha, mas temos o risco de chegar a ser irmãs de Babilônia, irmã. Então vamos despertar. Ok, verso 41. E entrará na terra gloriosa. Terra gloriosa, se eu jogo para o futuro, não pode ser Estados Unidos da América, porque é uma coisa local. O mundo então está salvo, o papado só vai atingir lá. Não. É global. É o povo de Deus distribuído nos 4 cantos da terra. E muitos cairão. Então nós sabemos que muitos vão cair dentro da igreja, mas graças a Deus que quando diz que muitos vão cair, não quer dizer que são todos. E nem quer dizer que é a maior parte ou a menor parte. Não se tem como computar esse número. O que seria muitos de 15 milhões? Eu não sei. Mas se muitos vão cair, é um sinal que vão ter muitos que vão restar. E nós sabemos que Deus disse que ainda tinha 7 mil que não se dobraram, né? Então eu creio também nesses 7 mil hoje. Mas da sua mão escaparão estes. Da sua mão, de mão de quem? Do papado. Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Como entender Edom, Moabe e Amon no contexto do versículo 41? Verso 40, nós temos o papado sofrendo o golpe em 1798, e no mesmo verso 40 nós temos o ressurgimento dele, indo contra o ateísmo, o comunismo, ou nas suas diferentes formas. No verso 41, agora ele tenta ter a supremacia religiosa. No verso 41, ele invade a terra gloriosa, muitos caem, mas o mais faz um contraste com muitos caindo. Muitos caem mais, da sua mão escaparão estes. Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Por que que estes escapam? E quem são esses em primeiro lugar? Em primeiro lugar, Edom. Edom, ou os edomitas, são descendência de Esaú, irmão de Jacó. Moabe e Amon são filhos de Ló, parentes de Abraão, ou seja, são sobrinhos de Abraão, parentes próximos de Abraão. Então, Edom, Moabe e Amon são parentes muito próximos de Israel. São parentes muito próximos do povo de Deus do passado. Se eu jogo isso para o futuro, para além de 1798, quem seria então Edom, Moabe e Amon? Nós sabemos que a igreja adventista é uma mistura de diferentes denominações. Nós, nos seus primórdios, temos batistas, temos metodistas, temos da Conexão Cristã, temos wesleyanos, temos diferentes denominações que compuseram o movimento milerita. Então, esta é a minha crença, a que eu vou falar agora, mas eu não vou colocar como uma visão absoluta, eu nem creio que seria um ponto de salvação aqui também, nesse versículo, definir precisamente quem é Edom, Moabe e Amon. Mas eu creio que Edom, Moabe e Amon seria a representação dos nossos parentes próximos, as igrejas protestantes.
Ou seja, eles vão escapar da ação na terra gloriosa. Por quê? Porque eles estão fora da terra gloriosa. O alto clamor ainda não aconteceu. O alto clamor só vai acontecer no verso 44. Então, Edom, Moabe e Amon é uma representação das igrejas protestantes, as quais caíram a partir de 42, quando houve um alto clamor, como diz Ellen White, né? Sinto saudade do alto clamor da mensagem do primeiro e segundo anjo. Então, saíram uma remessa de fiéis, Ellen White, Miller, José Bates, enfim, Tiago White, todos aqueles se tornaram a igreja adventista naqueles dias. Edom, Moabe e Amon, então, representa aquela grande quantidade de igrejas onde existem fiéis e que na hora certa vai ser dado o alto clamor e eles vão sair. Eles escapam por quê? Porque eles não estão dentro da igreja, então não sofrem essa opressão teológica. Versículo 42. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Então, no verso 40, o papado ressurge politicamente. No verso 41, ele ressurge religiosamente. No verso 42 e 43, nós vamos ler o 43 agora, ele ressurge economicamente. E o 44, 45, né, no finalzinho ali, ele ressurge civicamente. Verso 43, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Apocalipse 13, 16, diz que todos vão adorar a besta e a sua imagem, todos, ricos e pobres. Então, justamente o versículo 43 está em paralelo com Apocalipse 13, 16, porque, biblicamente falando, os líbios representam os ricos e os etíopes representam os pobres. E estas duas nações, em alguns momentos da história do povo de Deus no passado, foram incitados contra o povo de Deus. Então, o verso 43 está dizendo que o papado vai conquistar economicamente todas as coisas. E, além disso, vai instigar ricos e pobres contra o povo de Deus. E agora, o versículo 44. Eu quero que vocês percebam que nós estamos aqui avançando em uma cronologia. Verso 40, 1798, 41, 1844 em diante, 42, 44 em diante, 43, as atuações do papado a partir de 1970. E o verso 44, nós vamos agora ir para os últimos dias. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Espantarão a quem? Ao papado. E sairá com grande furor. Quem vai sair com grande furor quando for espantado? O papado. Para destruir e matar a muitos. Então, no verso 44, nós temos alguns eventos importantes acontecendo. Primeiro, o que seriam os rumores do Oriente? Nós sabemos que Apocalipse 16, 12 fala sobre a sexta praga sendo derramada para preparar o caminho para os reis do Oriente, Jesus e a comitiva celestial vindo. E nós, se fôssemos avaliar a palavra rumores do Oriente, nós vamos ver que em muitos lugares, por exemplo, Isaías 5, em muitos outros lugares, o alto clamor é apresentado como um rumor, como um sussurro, como um assovio. Então, os rumores do Oriente vão espantar o papado. Então, quando o alto clamor começar a ser dado, irmãos, e nós poderíamos falar muito desse versículo 44 agora, quando os rumores do Oriente forem dados, ou seja, quando o alto clamor for dado, o papado vai ficar assustado, ele vai ficar acuado. Por quê? Porque o alto clamor consiste em: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados. Apocalipse 18, 4. No alto clamor, o povo de Deus vai ser chamado a abandonar Babilônia. E isso vai começar a fragilizar os braços do papado. E aí ele vai precisar de quê? Ele tem agora influência política, ele tem influência religiosa, ele tem influência econômica. Agora ele precisa de poder civil. Uma vez que as suas fileiras estão começando a minguar, porque os fiéis estão abandonando e indo para as fileiras da verdade, é necessário que ele, com o braço da lei, comece a impor as suas doutrinas, a impor os seus dogmas.
Então, mas os rumores do Oriente, o alto clamor, o espantarão. E sairá com grande furor. Por quê? Porque Satanás sabe que quando o alto clamor começar a ser proclamado, ele sabe que o fim dele está muito perto. E o texto diz que ele vai sair com grande furor para destruir e matar a muitos. Só que ainda não houve o fechamento da porta da graça, nem o decreto dominical. Nós vamos ver que o decreto dominical tem algumas fases. A primeira fase é aquela fase boa, em que talvez até um adventista que não é estudioso vai aceitar, porque vai ser uma coisa tão boa, a paz, né? Daniel 8:25, e por seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão, e com paz destruirá o que vive em insegurança. E irmão White comentando esse versículo no Verdade sobre os Anjos, na página, deixa eu só conferir a página aqui, que eu tenho ela anotada aqui em Daniel, eu acho que é 267, mas eu quero conferir. Na página Verdade sobre os Anjos, página 267, exato. Ellen White diz que o decreto dominical produzirá paz. Então muitos vão dizer, olha, é uma bênção o decreto dominical, é uma bênção. Mas aí vem a outra fase do decreto dominical. Aqueles que não foram alcançados pela influência, aqueles que não foram conquistados pela boa proposta do que seria o papado, vão ser agora oprimidos para ver se serão alcançados pela força. Ou seja, agora você aceita ou você morre. O decreto dominical, o decreto de morte só sai lá pela quarta praga. Mas Ellen White fala assim, muitos se anteciparão ao decreto de morte, e matarão aos santos. E na verdade, quando o decreto de morte sair, propriamente dito, aí ela fala que as espadas dos carrascos vão derreter nas mãos dos seus algozes, e que anjos em forma de guerreiros, soldados, vão proteger os santos. Então, os rumores do Oriente, o alto clamor, vai espantar o papado, e aí ele vai lançar uma lei dominical. O que é essa lei dominical? Verso 45, ó. E armará. Quem armará? O rei do norte, o papado. As tendas palacianas, ou tendas do seu palácio, entre o mar grande e um monte santo e glorioso. Então, de que maneira ele vai se irar e procurar destruir e matar a muitos? A segunda fase. Aquele que não aceitou o decreto dominical, agora vai ser impedido de chegar à verdadeira adoração, porque haverá uma proposta emenda de lei para matar quem não aceitar as doutrinas católicas, e muitos vão se antecipar a essa emenda de lei. Muitos vão se antecipar a ela. Agora, o que seria então armará as tendas do seu palácio, ou tendas palacianas? Bom, palácio já nos dá uma ideia de rei, realeza ou poder civil. E tendas é um termo religioso. Eu quero ler com vocês aqui, ó. Vamos ver Isaías 33. Vamos ver tendas. O que a Bíblia reconhece como tendas? Porque nós sabemos que é uma união de tendas com palácio. Isaías 33, versículo 20, diz assim: Olhai para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém. Tá vendo? Habitação quieta, tenda que não será removida. Então, Sião, Jerusalém, estão sendo chamados de tenda. Olha Jeremias 30, versículo 18. Jeremias 30, versículo 18 diz: Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, porque Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. As tendas de Jacó seria o povo. E apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada. Vamos ver um texto mais, Malaquias 2:12, o último. Malaquias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias 2:12. Diz o seguinte: O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Então, novamente, associando tendas
ao povo de Deus. Então, quando a Bíblia diz, e armará as tendas do seu palácio, a Bíblia está dizendo que haverá uma união entre tendas e palácio, poder religioso com o poder civil. Ou seja, aqui o papado vai casar o seu aspecto político, o seu aspecto religioso e o seu aspecto econômico em forma de um decreto e vai fazer esse decreto ter vida ou falar através do poder civil. Isso é um decreto dominical, ok? E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mar grande, não precisa nem ver verso, todos sabem o que é mar grande. São povos, nações, multidões e língua. E aqui em Daniel 11, o que seria Monte Santo? Porque nós sabemos que de um lado tem os povos e do outro lado o Monte Santo. Olhem aí comigo, Daniel capítulo 9, verso 20. Daniel 9, 20 diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Ele estava orando pelos judeus, pelo povo de Deus. E ele fala que estava orando pelo monte santo do meu Deus. Então o monte santo aqui representa o fiel povo de Deus, o remanescente, aqueles que precisam dar o alto clamor. Então, quando a Bíblia diz, e amarrar as tendas do seu palácio, ou seja, decreto dominical entre o mar grande e o monte santo e glorioso, nós estamos falando de uma lei que vai impedir o povo de Deus de atuar, uma lei que vai impedir as grandes multidões de acessar a verdadeira adoração. Mas, o mas aqui é uma esperança, mas chegará o seu fim. O fim de quem? Do rei do norte. E não haverá quem o socorra. Por quê? Porque naquele tempo se levantará Miguel. Ou seja, Daniel 12:1, fechamento da porta da graça. Irmãos, então, foi uma averiguação, confesso que superficial, porque poderíamos falar muito mais e muito mais profundamente, porque o assunto dá para ser muito expandido. Contudo, eu preferi fazer mais resumido para não dar tanta informação e acabar embotando a mente e ficar mais complexo. Recentemente nós estudamos aqui Daniel 11 e 12 e foi maravilhoso, foi um dia inteiro estudando esses versículos. Então, fazendo uma síntese do que nós vimos, para o papado estabelecer um decreto dominical, ele precisa ser um poder político, ele também precisa ser um poder que detém a autoridade civil. A hora que o papado alcançar esses 4 elementos, naturalmente nós vamos vê-lo sair por aí, a destruir e matar a muitos. E, na verdade, isso é o que nós temos visto acontecer bem diante dos nossos olhos. Hoje, o atual líder do catolicismo tem agido de maneira tão política, que ele tem procurado abraçar a todos. Até mesmo as questões relacionadas ao homossexualismo, anteriormente era repudiado pela Igreja Católica, hoje já estão sendo abraçados. O Papa fez uma declaração bastante pertinente de que eles precisam ter os seus direitos resguardados. E nós sabemos que o papado, juntamente com os protestantes apostatados, vão perfazer o que Deus fez no Éden. Hoje existe a intenção de poupar o planeta, as questões climáticas. Ou seja, a ideia hoje do papado e aqueles que corroboram com seus pensamentos é que esse mundo se torne novamente um jardim do Éden. Então eles vão tentar refazer um jardim do Éden novamente. Ou seja, vão tentar estabelecer um planeta em que seja agradável viver, preservar a natureza, tudo isso é maravilhoso. Mas as 2 instituições gêmeas que Deus estabeleceu, Satanás tem feito ao seu modo. Por exemplo, Deus estabeleceu o sábado no Éden. O papado estabeleceu o domingo. Deus estabeleceu um casamento entre homem e mulher, em que se possa gerar vida. Satanás tem estabelecido também um casamento, mas agora entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo.
Então Satanás quer refazer um Éden nesse planeta, mas segundo a sua própria concepção, segundo a sua própria visão. Então nós precisamos estar atentos, meus amados, porque tudo isso tem acontecido bem abaixo de nossos olhos. E temos nós percebido o que tem acontecido? Temos nós sido atentos observadores do cenário político? Por exemplo, agora a eleição do atual presidente, agora em novembro de 2020, americano. Saiu-se aquela ala protestante conservadora do Trump e muitos diziam, agora vamos caminhar mais 40 anos pelo deserto. Será? Nós sabemos que a ideia da nova ordem mundial é trazer paz a partir do caos. Ou seja, para o mundo aceitar a paz, eles precisam olhar o caos. É impossível ter paz sem ter caos, porque na verdade a paz é o antônimo ou o contraste do caos. Então é necessário ter caos, para que depois, a partir deste caos, venha o decreto dominical, Daniel 8:25, verdade sobre os anjos 267, venha o decreto dominical, e esse decreto dominical então vai trazer a paz. Agora as perspectivas com o atual presidente dos Estados Unidos não parecem ser muito boas. Ele tem uma visão bastante comunista das coisas, além das suas ligações com outros países que têm a sua mesma visão política. E a inclinação é que as coisas não fiquem tão boas na América, mas isso é profético. A irmã White fala que a América do Norte será a primeira a sofrer as assolações por terem pisado a lei de Deus. E é da América do Norte que vai sair o decreto que vai transbordar para todos os demais países do mundo. Então é na América do Norte, irmãos, atentem-se para esse detalhe, é que é preciso surgir o caos. Ah, mas a Europa não tem caos, não tem problema. O importante é o caos estar nos Estados Unidos. Se o resto do mundo estiver em paz e os Estados Unidos estiver em conflito, é o suficiente. Por quê? Porque é de lá que sai a lei dominical. É de lá que vai se sentir a necessidade de uma lei para trazer paz. Então eu vejo as digitais de Deus permitindo isso acontecer para que este governo atual traga o caos aos Estados Unidos e depois, ou este governo mude a sua concepção, e tudo isso pode ser combinado, pede então a intervenção do Papa para que haja paz, ou esse governo pode ser retirado e colocado um governo protestante novamente, o qual então vai pedir um decreto dominical para que haja paz. Nós estamos caminhando para o final, meus irmãos. Estamos avançando para os últimos dias, para os últimos detalhes da história. Ou como diz a irmã White, estamos nos últimos detalhes das profecias de Daniel 11. Daniel 12 já acabou. A porta da graça já vai ter cerrado. 1798 já ficou em Daniel 11:40. Verso 43 também está no passado. Irmãos, hoje nós estamos vivendo em transição do verso 43 para o verso 44. E o 45 já é o decreto dominical. Então nós estamos ali nos últimos momentos do verso 43 para entrar no 44. Só que o 44 já é o alto clamor. A coisa é séria. Nós estamos nos últimos detalhes de Daniel 11:43. Porque quando entra o 44, após o hiato formado entre os dois, é alto clamor. E aí nós já vamos ter que ter resolvido a nossa situação. Por quê? Porque o povo de Deus, que é consciente da verdade, e só ele sabe quem é consciente, precisa receber a chuva serôdia. Por quê? Porque eles é quem vão dar o alto clamor. Eles não vão receber um alto clamor, eles vão dar um alto clamor. E se eu não recebo a chuva serôdia, vai ser Icabode para mim. Então, que possamos juntos avaliar o que o Senhor tem preparado para nós. Vamos seguir adiante com essa playlist de Daniel, esse seminário. No nosso próximo encontro vamos estudar Daniel 12, versículo 1, que já vão ser momentos futuros, e aí já não vai ter tanta interferência mais de salvação ou perdição. Então, meus irmãos, por favor, compartilhem esse vídeo, falem também do nosso canal para outras pessoas, inscrevam-se, e eu agradeço muito porque tenho certeza que Deus tem usado cada um de vocês e as orações para que o nosso trabalho possa avançar. Até o nosso próximo encontro.